Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora apague as luzes, coloque o fone de ouvido, e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Eu teria uns 8 anos quando o sertão decidiu me mostrar seu lado mais sombrio. Vivíamos reclusos num pequeno sítio próximo a São Bento do Vale, na Bahia, numa casinha de taipa cujo cheiro de barro se misturava ao da fumaça do fogão a lenha. A vida ali era feita de pequenas certezas, o ciscado das galinhas no terreiro, a sombra fiel da velha mangueira, a paz de um mundo que parecia girar mais devagar. Mas a tranquilidade do sertão é uma casca fina, e naquela noite, algo faminto e ancestral arranhou a nossa porta. Era um domingo. Lembro-me do céu tingido de um laranja violento enquanto meus pais se preparavam para a missa das 6. Uma febre me prendera à rede, e minha mãe, antes de partir, deixou-me um caldo e uma advertência proferida com um olhar grave, que perfurou minha inocência. "Olhe para mim, filha", ela disse, segurando meu ombro com uma força incomum. "Não importa quem bata, não abra esta porta. Nem sequer responda. Prometa." Sua seriedade transformou a casa, de repente, num lugar menos seguro. Prometi. A noite desabou sobre nós, súbita e absoluta. O mundo exterior se resumiu a uma sinfonia de grilos e ao assobio melancólico do vento no telhado. A luz da lamparina tremia, lançando sombras disformes que dançavam como assombrações nas paredes de barro. Eu flutuava entre a vigília e o sono quando o som irrompeu no silêncio. 3 batidas. Pausadas. Deliberadas. Toque. 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 O coração deu um solavanco dolorido no peito. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso. Foi então que a voz veio, um sussurro macio e doce contra a madeira da porta. "Minha filha, sou eu. Abre pra mamãe." Era a voz dela. A melodia, a cadência, o afeto, tudo estava lá. Mas um alarme primitivo soou em minha alma. Era cedo demais para o seu retorno. Hesitante, me arrastei para fora da rede, o chão frio sob meus pés. "Não tenha medo, meu anjo. Mamãe está aqui." O coração aos saltos, agachei-me. A fresta sob a porta era a fronteira entre o meu mundo e o pesadelo. Espiei. O que vi baniu para sempre a criança que eu era. Não havia pés. Havia patas. 2 patas nodosas, cobertas por um pelo negro e imundo, que terminavam em cascos bipartidos, enterrados na terra vermelha. Cascos de bode. O ar se solidificou em meus pulmões. Fiquei presa no lugar, um pavor glacial se espalhando por cada fibra do meu ser. Lá fora, a criatura pareceu sentir minha descoberta. O silêncio se tornou pesado, expectante. E então a voz retornou, despida de qualquer disfarce, transformada num rosnado gutural, saído das entranhas do inferno. "Eu sei que está aí, menina. Abra. O cheiro da sua alma me enlouquece." O terror me libertou. Disparei para o quarto, mergulhando sob a cama, encolhendo-me num novelo de medo e preces atropeladas. A resposta foi uma violência cega. A porta tremia sob o impacto de golpes furiosos. Bum! 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 A madeira rangia, estalava, protestava. Tinha certeza de que cederia. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto e terrível. Fiquei ali, perdida no tempo, até que a voz real de minha mãe, trêmula de preocupação, me alcançou. Quando meu pai abriu a porta, de espingarda em punho, não havia ninguém. Apenas, na terra batida, 2 pegadas profundas que surgiam do nada, findavam diante de nossa casa e se desfaziam no ar. Minha avó, ao saber, benzeu cada canto com arruda e lágrimas. "Foi a cabra cabriola", sentenciou ela, a voz baixa e reverente.
É um espírito das trevas que se veste com a voz de quem nos é caro para colher a alma dos puros. Seus olhos encontraram os meus. Se aquela porta se abrisse, seu corpo ficaria, mas você já teria partido. Desde então, nunca mais conheci a paz completa de uma casa silenciosa. E quando a noite cai e algo bate à minha porta, eu me lembro. Lembro que o mal, muitas vezes, nos chama pelo nome e com a voz do amor. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui, é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Segundo relato. Eu me chamo Agenor e essa história aconteceu com meu bisavô, lá pelos anos 1940, numa fazenda chamada Dois Irmãos, interior do Maranhão. Durante muito tempo, esse caso foi contado com medo e respeito, como um aviso silencioso para quem pensa que pode mexer com o que não entende. A fazenda era grande, cheia de mato fechado, e o casebre onde meu bisavô morava com a família ficava a um bom pedaço do casarão principal. Ele era um homem simples, mas teimoso. Trabalhava de sol a sol, mas nunca acreditava nessas histórias de assombração. Até aquele dia. Numa manhã abafada, ele estava limpando o terreiro quando viu uma coisa reluzente perto da cerca de pedra. Parecia uma garrafa velha, mas muito bem tampada com cera vermelha e enfaixada com fios de palha amarrados em cruz. Ela estava envolta em panos escuros e tinha um cheiro forte de enxofre no ar, que fez ele franzir o nariz. Ele pegou a garrafa, olhou, sacudiu e escutou. Era como se algo se mexesse lá dentro. Um sussurro. Um gemido fino. Diz ele que ouviu a voz de um homem, ou algo que imitava uma voz, falando bem baixinho. Me solta que eu te dou o ouro. Meu bisavô não era de se assustar fácil. Mas naquele dia, algo o incomodou. Mesmo assim, ele levou a garrafa até a varanda do casebre e deixou-o lá. Disse que ia investigar depois, talvez abrir. Foi a pior decisão da vida dele. Naquela noite, o tempo fechou. Um vento gelado começou a soprar do nada, mesmo sendo época de seca. Os cachorros latiam sem parar e as galinhas se debatiam no galinheiro. Dentro da casa, as lamparinas tremiam mesmo sem vento. E a garrafa, ela parecia brilhar sozinha, como se algo ali dentro pulsasse. Ele não dormiu. Sentado à mesa, com a garrafa sobre o tampo de madeira, viu a cera começar a derreter sozinha. Os fios de palha queimaram com uma chama azulada, sem fazer fumaça. Quando a rolha saltou sozinha da boca da garrafa, meu bisavô ouviu uma gargalhada que gelou até a espinha. Algo saiu de dentro dela. Não era visível de imediato. Era como uma sombra que se espalhava, pegando forma. Uma criatura baixa, com pernas tortas como de bode e olhos vermelhos feito brasa. Tinha chifres pequenos, os dedos longos e um rabo fino que se arrastava pelo chão. E o sorriso, o sorriso parecia rasgar o rosto. Agora eu sou livre, a coisa disse. Meu bisavô correu. Trancou-se no quarto com minha bisavó e os filhos, rezando alto. A criatura ficou rondando a casa até o nascer do sol. De manhã, não havia mais sinal dela, nem da garrafa. Mas o terreiro estava todo marcado com pegadas queimadas, como se tivessem passado carvão em patas de cabra. Depois disso, ele nunca mais duvidou de história nenhuma. E toda vez que via uma garrafa jogada no mato, tampada com cera ou amarrada em palha, ele nem chegava perto. Me contou essa história quando eu era pequeno, com os olhos úmidos e a voz trêmula. Me disse que o mal pode ser pequeno como uma garrafa, mas quando a gente abre, nunca mais consegue tampar de novo. Terceiro relato. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de macumba, feitiço ou despacho. Sempre achei que era coisa da cabeça dos outros, até aquela madrugada em que eu mesmo mexi onde não devia. Isso aconteceu em 2012, quando eu ainda morava com minha mãe no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha pequena cercada de mato, lavoura e estrada de terra por todo lado. Uma noite dessas,
Voltando da casa de um amigo que morava a uns 3 quilômetros de distância, resolvi cortar caminho por uma trilha de chão batido, pouco usada, que passava por uma velha encruzilhada de terra vermelha. Todo mundo por ali dizia para não passar por aquele trecho à noite. Diziam que era carregado, que coisas ruins aconteciam, que era lugar de despacho. Mas eu, com a ousadia da juventude e a descrença de quem nunca viu nada, fui mesmo assim. Eram umas 11 da noite. A lua cheia deixava tudo bem visível, quase como se fosse dia. Eu seguia de bicicleta, pedalando tranquilo, quando vi uma coisa bem no meio da encruzilhada. Achei que era lixo jogado, mas à medida que fui chegando mais perto, percebi que era um despacho. Tinha uma garrafa de cachaça, um charuto apagado, farofa, um pedaço de carne estranha e, no centro, uma vela vermelha ainda acesa, tremeluzindo na brisa. Fiquei ali parado uns segundos, olhando aquilo. Não sei o que me deu, talvez só curiosidade, talvez aquela tolice de querer provar que não acreditava. Mas eu desci da bicicleta, me aproximei e chutei a garrafa de cachaça pro mato. Dei risada e ainda falei em voz alta. Vamos ver se esse tal Exu tem coragem de aparecer agora. Montei na bicicleta e segui meu caminho, rindo da minha coragem. Mas não dei nem 50 metros e senti um arrepio subir pela espinha. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. O som do mato parou. Nada de grilo, sapo ou vento. Só o barulho da minha respiração e das rodas da bicicleta passando na terra seca. Foi aí que ouvi o primeiro estalo. Alto, seco, como galho quebrando. Depois outro, e outro. Vinha de trás, como se algo estivesse correndo na minha direção, mas o mato não se mexia. Olhei para trás, não vi nada, mas senti. Tinha alguma coisa me seguindo. E estava cada vez mais perto. Comecei a pedalar com força, o coração disparado. Mas a bicicleta parecia pesada, como se os pneus tivessem murchado de repente. Olhei de novo e juro por tudo que é sagrado, vi duas silhuetas pretas, agachadas como se fossem gente, mas deformadas, com braços longos e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Elas vinham rastejando e se contorcendo no chão, sem emitir um som sequer. Joguei a bicicleta no chão e corri. Corri como nunca na vida. As coisas me perseguiam, e mesmo sem fazer barulho, eu senti a presença delas logo atrás, quase tocando minhas costas. Cheguei em casa aos trancos, bati na porta gritando pela minha mãe. Ela abriu desesperada, e quando entrei e fechei a porta, vi, por uma fresta da janela, que nada estava ali. Nada. Mas o cheiro, aquele cheiro de vela queimada e carne podre entrou comigo. E ficou. Nos dias seguintes, fiquei doente. Febre alta, pesadelos constantes. Via vultos no quarto, ouvia vozes murmurando meu nome, sentia peso no peito durante a noite. Minha mãe, assustada, chamou uma benzedeira que disse, sem que eu contasse nada, que eu havia desrespeitado forças antigas e mexido com algo que não devia. Ela fez uma limpeza, me deu um patuá e orientou a refazer o despacho, com respeito. Eu fui. Voltei à encruzilhada no fim da tarde, levei cachaça, vela e um charuto. Pedi perdão. Desde então, nunca mais mexi com o que não entendo. Hoje, toda vez que passo por uma encruzilhada, seja no asfalto ou na terra, respeito. Porque eu aprendi da pior maneira, que aquilo que você não vê, também pode te ver. Quarto relato. Meu nome é Cláudio. Trabalho como agente de saúde indígena, e em 2014 participei de uma missão no interior do Amapá, próxima à fronteira com a Guiana Francesa. Era uma região afastada, de difícil acesso, onde poucos se aventuram. Nossa função era levar atendimento básico às comunidades mais isoladas, mas acabamos nos deparando com algo que ninguém jamais conseguiu explicar. Foi numa tarde abafada de agosto que nosso barco chegou a uma pequena enseada cercada por mata densa. O cacique da última aldeia que visitamos havia nos falado, com voz baixa, de uma antiga aldeia mais ao norte, chamada Camantucã, que havia sido misteriosamente abandonada há décadas. Segundo ele, ninguém ousava passar por lá, diziam que o lugar havia sido tomado por forças ruins, que os espíritos dos antigos moradores não tinham ido embora.
Nosso grupo, composto por mim, um enfermeiro chamado Diego e 2 guias locais, decidiu investigar. A ideia era simples: fazer um reconhecimento, talvez encontrar registros antigos ou alguém que ainda vivesse por lá. Seguimos por um igarapé quase fechado pela vegetação, até que encontramos sinais de antigas construções de palha e barro. Chegamos pouco antes do pôr do sol. A aldeia estava silenciosa. Casas de taipa tomadas pelo mato, utensílios quebrados ainda espalhados no chão, como se as pessoas tivessem saído correndo de um dia para o outro. O que mais me impressionou foi uma grande maloca no centro da clareira. Estava inteira, mas coberta de teias de aranha. Entramos com cuidado. O ar estava pesado, parado, e tinha um cheiro de mofo misturado com algo azedo. No chão, havia marcas estranhas desenhadas com carvão nas tábuas e oferendas secas no centro do círculo. Enquanto Diego anotava suas observações, comecei a ouvir sussurros, não altos, mas constantes, como se várias pessoas estivessem conversando baixo ao mesmo tempo. Saí da maloca e chamei os guias, mas eles estavam parados na beira da mata, com os olhos arregalados, imóveis. Quando olhei na mesma direção, vi pequenas luzes acesas entre as árvores, como tochas ou lamparinas, se aproximando devagar. Começamos a ouvir passos ao redor da aldeia. Mas não havia ninguém visível. Apenas as luzes que surgiam e desapareciam, como se brincassem conosco. Um som de choro, como de uma criança, ecoou da maloca. O enfermeiro ficou branco, sem reação. Eu agarrei seu braço e gritei com os guias. Um deles jogou sal ao redor de nós, o outro começou a rezar em língua indígena, num tom urgente. As luzes ficaram cada vez mais próximas, até que, do nada, tudo apagou. Silêncio total. O guia parou de rezar e disse apenas: "Eles foram embora por hoje." Não tivemos coragem de passar a noite ali. Caminhamos até o barco usando lanternas e saímos remando com pressa, sem parar para descansar. Quando voltamos para a aldeia onde tudo começou, contamos o que vimos. O cacique nos olhou com um misto de pena e raiva, e disse: "Camantucan foi esquecida pelos vivos, mas nunca pelos espíritos. Vocês não deviam ter ido lá." Desde então, nunca mais me envolvi com missões naquele trecho da floresta. Às vezes, em sonho, ainda escuto os sussurros daquela maloca. E sempre acordo com o cheiro azedo da aldeia ainda impregnado no nariz. Aqui no canal todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like, isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?